Pois é, galera, está chegando a hora, hein? A hora da verdade. O Fortaleza enfrentar o Cerro Porteño jogando diante da sua torcida. Sua torcida que vai fazer a sua parte, vai cumprir o seu papel, vai fazer bonito, está prometendo aí o mosaico. Né? A Conmebol proibiu o mosaico, né? Vai liberar agora, né? A torcida está prometendo aí fazer um espetáculo à parte. Isso a gente sabe que o torcedor do Tricolor sabe fazer, né? Muito bem, né? Um espetáculo à parte. A torcida Tricolor com o seu mosaico. Né? Então, teremos aí 40 mil, até aqui, né? O Fortaleza divulgou os números dos torcedores. O Leão anunciou 27.408 torcedores que fizeram check-in. 13.103 com venda de ingressos. Isso aí, evidentemente, vai aumentar até a hora do jogo, né? Mas a última atualização, até eu gravar esse vídeo, mais ou menos por aí. Então, nós temos aí 40.511 torcedores garantidos no Castelão para ajudar o Fortaleza a conquistar um bom resultado nessa pré-Libertadores, nessa fase decisiva, né, que decide aí a vida do Tricolor, se ele vai à fase de grupos ou se ele vai disputar a Copa Sul-Americana. O fato é que o Fortaleza tem 8 jogos garantidos na disputa de um torneio internacional, seja da Libertadores, que é o que todo mundo espera, né? Espero muito que isso aconteça, né? Que a grana é mais alta, o status, o glamour, né? O Fortaleza passa a fazer parte aí desse hall de equipes brasileiras na Libertadores, mais uma vez disputando, né, a fase de grupos. Seria bem interessante. Mas se não der certo, né, cair ali na Sul-Americana, também vai colocar uma graninha no bolso, né, que dá essa condição para as equipes que vão participar. E vai ter 8 jogos também na disputa aí, né? E há quem diga, né, que o Fortaleza poderia até brigar pelo título da Copa Sul-Americana, né? Para a torcida não desanimar, que de repente pode pintar aí uma boa oportunidade, caso o time não chegue a Libertadores, que é o desejo, acredito, de todo torcedor do Tricolor. Os tricolores querem jogar mais uma fase de grupos da Libertadores. Mas caso não dê certo, de repente pode aí, quem sabe, brigar por um título da Copa Sul-Americana. Né? Vamos esperar aí esse primeiro embate, onde todo mundo aguarda com expectativa que o Fortaleza volte aí com seus titulares. Vai voltar, né, com certeza, porque poupou os jogadores do Vojvoda no clássico contra o Ceará. Então a hora agora de colocar os principais jogadores do time no campo, né? E pensando também, né? Pensando que a gente fala assim, no desafio também de domingo. Né? Será que vai de time misto contra o Ferroviário? Né? É outro assunto para outro vídeo, né? Mas a gente lembra, né, que no próximo domingo o Fortaleza começa a decidir com o Ferroviário as semifinais do Campeonato Cearense. Fortaleza que briga aí por um pentacampeonato, né? E se colocar o time misto, for com aquele foco que entrou no clássico contra o Ceará, vai ser complicado, hein? Mas primeiro tem um jogo aí do Cerro Porteño, né? Com a possibilidade do Pikachu ser titular, né? O que você acha? Para mim o Pikachu não está bem, né? É uma aposta difícil, né? Será que o cara vai crescer no jogo da Libertadores? O Pikachu que não esteve à disposição porque cumpriu suspensão nos jogos contra o Maldonado, mas agora já cumpriu a suspensão, então está liberado para jogar. Jogou o clássico, não fez absolutamente nada, perdeu um gol incrível ainda no primeiro tempo e tem sido assim, né? A tônica do Pikachu, que tem relativa facilidade de fazer gols, de finalizar, mas desde que voltou do Japão tem finalizado muito mal as chances que são criadas para ele, né? Que ele consegue ali, tá ali na cara do gol, tem conseguido desperdiçar. E o Pikachu pode ser aí o trunfo do Vojvoda, né? Nessa escalação, numa linha de frente com ele e o Romarinho do outro lado pela esquerda, o Pikachu pela direita e ali mais centralizado o Thiago Galhardo. Aí quem sairia da equipe seria o Caleb, que começou como titular no confronto diante do Maldonado, jogo que foi realizado no Castelão. Né? Tem a baixa do Dudu, né? Não sei se dará para o lateral direito, que tem sido uma excelente opção para entrar no segundo tempo, seja como lateral, seja como volante, ou mesmo ponta direita para dar um gás a mais, corre muito, tem um bom preparo físico, tem ido muito bem no Fortaleza, mas acabou se contundindo no clássico, né? O Fortaleza foi com a formação mista, o Dudu teve a sua oportunidade de começar o jogo como titular e levou azar, acabou ali com uma contusão muscular, né? Acredito que está fora desse jogo e também tenho minhas dúvidas se ele poderá enfrentar o time do Cerro Porteño no Paraguai, no jogo da próxima quinta-feira, do próximo dia 16, se eu não me engano, né? A data do outro jogo aí, no jogo da volta, jogo que o time lá, o Cerro Porteño, manda seus jogos lá em Assunção, no Paraguai, no estádio La Ola, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco também do Cerro Porteño,
mas o Fortaleza deve voltar aí com o Fernando Miguel no gol, com o Tinga na lateral direita, até porque o Dudu está fora de combate, então o Tinga deve aí ser sacrificado mais uma vez, né? Que às vezes o Tinga se dedica muito e a gente observa aquele cansaço dele no final do jogo, termina o jogo esgotado, mas agora, né? Só tem você, Tinga, então é você que será o titular nesse jogo contra o Cerro Porteño. O Benevenuto deve formar o miolo de zaga com o Tite, apesar do Brits, né, ter mostrado um bom serviço na temporada passada, mas não voltou bem nessa temporada, né, não conseguiu se firmar, fazer bons jogos, sofreu contusões também e esteve suspenso. A exemplo do Pikachu, ele também teve suspenso desses jogos da primeira fase que o Fortaleza disputou da pré-Libertadores, a gente pode dizer a primeira fase para o Fortaleza, no caso, né? Enfrentando o Maldonado, estava suspenso no time lá argentino que ele jogava, no União Santa Fé, também foi expulso, pegou a punição de 2 partidas, estará à disposição. Pelo menos no banco de reservas, a gente imagina que o Brits pode ser uma opção ali para ajudar o Tinga no segundo tempo. De repente o Fortaleza consegue ali um bom resultado e o Brits entra ali para dar um desafogo ali no Tinga, para o Tinga poder apoiar um pouco mais, ou ficar também um pouco na defesa, ajudando ali, de repente, na marcação. É uma boa opção ali para a defesa, mas deve ficar no banco de reservas. O Benevenuto está recuperando seu futebol e o Tite vem aí mostrando um bom futebol, me surpreendendo aí positivamente. É um jogador que eu até critiquei a renovação de contrato, jogador veterano, mas que vem ajudando o Fortaleza. Hoje o Tite, para mim, é o melhor zagueiro aí desse miolo de zaga tricolor. Eu não sei até quando vai aguentar, né? Porque vai aumentar o número de jogos, né? E essa sequência agora do Fortaleza, por exemplo, joga na quinta-feira, joga domingo, joga quinta, joga domingo de novo. Então isso aí pode ser um pouco demais para o veterano zagueiro Tite. Mas tem que aproveitar que está com o tanque cheio nesse momento, o Tite, escalar ele como titular, né? Está mostrando bom futebol. Bruno Pacheco na lateral esquerda, né? Porque o Lucas Esteves até aqui fez um jogo razoável ali contra o CSA e só. Acabou se contundindo, não está à disposição. E o Samuel é aquele garoto, né? Que eu sempre me posicionei contra, né, colocar ele como lateral esquerdo, né? Vai perdendo a essência do garoto, que é um bom meia, né? Poderia ser utilizado mais vezes ali no meio campo, né? O Vojvoda teria que repensar isso, mas tem outros jogadores na posição, eu compreendo, mas acho ali o Samuel um bom jogador para ser aproveitado em alguns jogos na sua real posição no meio campo. Aí a dupla de volantes principal que o Fortaleza tem, né? Que é o Caio Alexandre e o Hércules, que estarão de volta nesse jogo, fizeram muita falta no clássico contra o Ceará, estavam aí descansando, se preparando, na verdade, para esse jogo aí contra o Cerro Porteño, devem retornar ao time com o Pochettino um pouco mais adiantado. O Pochettino também faz um bom trabalho de recomposição, ajudando na marcação. E lá na frente também ele é o cara, tem sido o cara das bolas paradas, tem sido o cara da assistência. E esses dois volantes são também importantes, interessantes, né? Porque eles têm pulmão para marcar e têm também pulmão para construir jogadas, para encostar no ataque. Então é um bom meio-campo, esse meio-campo do Fortaleza, que promete bem novamente agora contra o time do Cerro Porteño. Aí na frente, né, jogou, como eu falei, jogou o Caleb no meio-campo no último jogo, mas muita gente está apostando que o Pikachu, estando à disposição, deve ter uma oportunidade de jogar ali mais aberto na direita, né? Senão o Caleb poderá ter oportunidade. O Galhardo mais centralizado e o Romarinho fazendo aquele trabalho, né? Que ele vai pela esquerda, mas ele volta para recompor também, né? Ele é um jogador que volta muito ali para ajudar na marcação. O Pikachu volta também, mas por incrível que pareça, né? O Pikachu que foi lateral direito durante muito tempo, mas ele não tem muito essa característica de recomposição e de marcar, né? Às vezes faz faltas bobas, né? E o Romarinho faz melhor esse trabalho, né? Tá me surpreendendo bem o Romarinho nesse início de temporada, né? Aí desenvolvendo aí essa função que o Vojvoda pede a ele, que fique na esquerda no ataque, mas também volte ali até o meio campo para ajudar, para dar combate. Tem saído muito bem o Romarinho. Então esse é o provável Fortaleza, né? Com Fernando Miguel, Tinga, Marcelo Benevenuto, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino. A linha de frente com Pikachu, Galhardo e Romarinho, né? Se o Pikachu não jogar, pode pintar o Caleb, ele pode repetir aquela mesma formação que começou contra o Maldonado e teve dificuldades, né? A gente tem que lembrar que teve dificuldades no primeiro gol, saiu apenas aos 49 minutos do primeiro tempo,
com o oportunismo do Galhardo e uma jogadaça do Hércules, né? Mas valeu, né? Valeu ali, aquele gol do Galhardo acabou abrindo ali a porteira do time do Maldonado, que no segundo tempo voltou mais aberto e facilitou as coisas para que o Fortaleza pudesse construir ali a goleada de 4-0. Vai enfrentar um adversário bem mais cascudo, que é o time do Cerro Porteño, um time que já disputou, como eu falei no vídeo anterior, 41 Libertadores, né? Então não é para todo mundo, né? É um time de massa lá do Paraguai, uma das maiores torcidas. O Fortaleza, inclusive, vai enfrentar uma pressão muito grande no jogo da volta, né? Hoje é o quarto colocado lá do campeonato, né? Já chegou, aliás, uma semifinal de Libertadores, uma vez nunca chegou à final, nunca foi campeão da Libertadores, mas de experiência em Libertadores ele tem muito mais do que o time do Fortaleza. Time fundado em 1912, né? Tem 34 títulos lá do Paraguai, né? E manda o seu jogo lá no estádio General Pablo Rojas, o conhecido Laola, né? Que foi fundado em 1991, é a Casa do Cerro Porteño, com capacidade para 45 mil torcedores. O time está invicto nessa temporada, realizou alguns jogos no Campeonato Paraguaio e também na disputa da pré-libertadores. A gente tem que lembrar, ganhou os 2 jogos, né? Ganhou na casa do adversário, ok, que o Fortaleza não é o Curicó do Chile, mas tem que ficar com o olho aberto, né? Que é um time mais experiente, um time acostumado a esse tipo de situação, já chegou na 3ª colocação da Sul-Americana, então ele é um time que tem mais experiência internacional do que o Fortaleza. Como eu falei, ele é o 4º colocado no Campeonato Paraguaio, está invicto, né? O Fortaleza vai ter que quebrar essa invencibilidade do Cerro Porteño. O Cerro, como eu falei, é invicto, porém, né, o Fortaleza tem que quebrar, pode até se classificar com 2 empates e levar para os pênaltis lá, né? Mas eu acredito que vai ser tenso demais, né? É importante que o Tricolor vença o jogo no Castelão, né? Por um placar, pelo menos, de 2 gols de diferença, para ter a tranquilidade de administrar, né? A gente sabe que as equipes do Vojvoda não jogam atrás e lá vai também sair um pouco para o jogo, mas vai buscar administrar caso, evidentemente, faça aí esse bom resultado de 2 gols de diferença no mínimo, para poder tentar segurar a onda lá, né? Que vai ser, né? Laola, né? O nome do estádio. Muita pressão lá dos torcedores do Cerro Porteño. Algumas caras conhecidas, como nós falamos, né? O goleiro Jean aí em São Paulo. Não sabemos se ele irá para o jogo, porque passou um período contundido. Inclusive, essa primeira fase que o Cerro Porteño, para o Cerro Porteño, da pré-libertadores, no qual o time acabou eliminando o Curicó lá do Chile, ele não jogou. Então, o Fernandes, que é um jogador, um goleiro jovem da base do Cerro Porteño, que vem jogando, né? Não sei se é a hora do Jean voltar. O Jean é um jogador que se adaptou muito bem lá no futebol paraguaio, fez algumas besteiras, algumas bobagens extra-campo no futebol brasileiro, saiu queimadíssimo do São Paulo e do futebol brasileiro, ninguém queria contratar, e está bem no time do Arce, né? Que é o treinador, né? Aquele lateral direito, né? Da seleção paraguaia, do Grêmio, do Palmeiras, é o técnico desse time desde 2020, né? E caiu no gosto do torcedor lá paraguaio. É um cara que cobra falta, sabe jogar muito bem com o pé, né? E é um bom goleiro também nas traves ali, falta juízo, né? Mas parece que tem criado, pelo menos lá no Paraguai, não arrumou nenhuma treta até agora, né? E vamos ver se joga ele ou se joga o Fernandes, que tem possibilidade dele voltar, porque o Fernandes não vem fazendo bons jogos, né? E se jogar o Fernandes pode ser até uma boa para o Fortaleza. É um goleiro que dizem que é muito bom, promissor, mas que vem cometendo muitas falhas. A fase não é boa, por isso que a gente coloca na dúvida. De repente o Jean retornando agora pode dar a segurança que o Cerro Porteño está precisando na sua defesa. O zagueiro Eduardo Brock de repente pode aparecer, estrear nesse jogo contra o Fortaleza. Foi contratado justamente para disputar a Libertadores, saiu do Cruzeiro, jogou no Ceará, era capitão do Cruzeiro na disputa da Série B, cheio de moral lá com o torcedor cruzeirense, e pode fazer a sua estreia, né? De repente pode estrear. Tem um volante paraguaio que jogou no futebol brasileiro chamado Pires da Mota, né? Que jogou no Flamengo, não deixou absoluta saudade, porque é um volante limitado, se limita apenas a marcar, é um cara que tem muita dificuldade com a bola no pé na construção de jogadas, está bem distante de ser aquele volante moderno, mas é reserva, né? Será uma surpresa para mim se ele aparecer na equipe titular, né? E a torcida do Flamengo detestava, né, esse jogador, né? Acabou retornando lá para o país dele e é reserva do Cerro Porteño. E tem o atacante Marcelo Moreno, que foi destaque também do Cruzeiro, da seleção boliviana,
É um atacante que jogou muito no futebol brasileiro, fala bem português, né? Filho de boliviano com brasileiro, mas que a fase não é boa. Já há um bom tempo é reserva também desse time do Cerro Porteño. E o atacante Churin, o Diego Churin, né, conhecido também do nosso futebol, vestiu a camisa do Grêmio e ano passado esteve emprestado para o Atlético Goianiense. O Atlético acabou sendo rebaixado e ele acabou sendo negociado pelo Grêmio para jogar no Cerro Porteño. Esse vem jogando como titular, né? O time costuma jogar ali no 4-4-2, às vezes a variação no 4-3-3, tem um bom meio campo. E a gente vai falar um pouco do provável time do Cerro Porteño, que deve enfrentar o Fortaleza, né? A gente falou do goleiro, Jean ou Fernandes, o Alberto Espínola, é um lateral veterano, 34 anos, mas tem muito gás, né, para correr, ajudar na marcação, no ataque. A zaga com Juan Patinho e Gabriel Baez, e pode ser, entrar aí no lugar do Gabriel Baez, o Brock, né, o Eduardo Brock, e Daniel Rivas, na lateral esquerda. O meio campo com Federico Carrizo, esse jogador é um volante marcador, mas ele também sabe sair para o jogo, tem qualidade com a bola no pé. E o Cardoso Lucena também é um volante que é marcador, mas também pode protagonizar, encostando ali na linha de frente para ajudar na construção de jogadas e também na finalização. Wilder Vieira e Cláudio Aquino. Cláudio Aquino teve uma passagem pelo Fluminense, uma passagem no futebol brasileiro não muito boa, tanto que muitos nem lembram, né, dele, né? Foi uma passagem meio que meteórica, não se adaptou ao futebol brasileiro, está jogando como titular, vem jogando como titular desse time aí do Francisco Arce, o técnico lá do Cerro Porteño. A linha de frente com Robert Morales, olho vivo aí no Morales, né, que é o goleador do time, vem fazendo os gols do time, está numa excelente fase, é um jovem atacante, né, tem muita mobilidade, né, pode chegar como 9 também na área, vem marcando muitos gols aí com a camisa do Cerro Porteño. Então tem que estar de olho nele, é um jogador que está cotado inclusive para jogar no futebol europeu. E o Diego Churin, aquele centroavante, mais paradão, com dificuldade de jogar fora da área, mas se der bobeira o cara marca gols, né? Então esse é o provável time do Cerro Porteño, que estará em campo, né? O time chegou à capital cearense na tarde desta quarta-feira, realizou um treinamento no CT do Ceará e está aí preparado, concentrado para essa partida contra o Fortaleza. Então é um time que tem um bom meio campo e o detalhe é que ele costuma, nessa atual fase, nessa largada de temporada, tem jogado melhor fora dos seus domínios do que em casa, com a sua torcida toda a favor, né? Não tem ido bem no seu estádio, mas tem jogado. Então tem que estar muito esperto, né? O Fortaleza vai ter que propor o jogo, como disse o Vojvoda, porque está jogando em casa. A gente compreende porque tem que fazer o resultado mesmo. Isso é Libertadores, né? O Vojvoda conhece, outros jogadores que também estão ali no Fortaleza, Lucero, outros jogadores que já participaram de Libertadores, que estão no próprio elenco do Fortaleza, conhecem e sabem, né, da importância de fazer o resultado jogando diante da sua torcida. Mas vai enfrentar um adversário diferente do Maldonado. É um adversário que gosta de pregar peças jogando na casa adversária. Pode querer protagonizar também. Então tem que estar tentando ali propor o jogo e ao mesmo tempo não pode ali se descuidar da marcação. Temos bons jogadores ali no meio campo, bons finalizadores na linha de frente e também no meio campo, né? Então tem que estar esperto, tem que estar ligado aí com esse time do Cerro Porteño, que vem com tudo aí para tentar buscar essa classificação diante do Fortaleza. Pelo menos um bom resultado, um empate, para levar para toda a pressão no jogo de volta da quinta-feira posterior a essa, né, do jogo, para poder encaminhar uma classificação para a Copa Libertadores da América. Mas não é um time que assusta não, é uma boa equipe, melhor que o Maldonado. Fortaleza tem chances, na minha opinião, de passar aí de fase, de construir um bom resultado em casa e lá no Paraguai também, né? Porém, se houver um descuido e o time não conseguir um bom resultado, ainda dá para acreditar lá no Paraguai que o time possa conseguir aí buscar uma classificação que seria muito dramático e muito sofrido para o torcedor. De repente, conquistando aí um bom resultado, acredito que o torcedor tricolor vai comprar passagem para acompanhar o jogo da volta lá no Paraguai. Tenho certeza que se Fortaleza conquistar aí uma boa vitória, vai ter uma gama de torcedores lá para acompanhar, para incentivar o time no jogo da volta. Então, boa sorte para o tricolor, que ele possa construir um bom resultado, olho aberto aí na marcação, não pode descuidar e matar o jogo, ser cirúrgico na hora
certa para matar aí esse time paraguaio, que tem mais experiência que o Fortaleza, mas eu sou mais leão, né? Sou mais leão. Vou apostar no Fortaleza, que tem uma boa equipe, um bom treinador, e mostrou isso no último jogo contra o Maldonado. Só tem que lembrar que cada adversário é adversário. Eu vi até o Galhardo falando que o jogo do Colo-Colo, o Fortaleza perdeu em casa, depois buscou a classificação fora de casa, mas o formato era diferente. Ali era uma fase de grupos, então deu tempo para o Fortaleza se reorganizar, né, disputando alguns jogos, né, com o River Plate, né, com o time peruano lá, o Aliança Lima, para poder então se recuperar e poder vencer fora de casa. Então teve mais jogos para poder buscar uma recuperação. Agora não tem não, viu, Galhardo? São 2 jogos. A diferença é essa, o formato é outro. O formato da pré-Libertadores é mata-mata. Então tem que matar em casa e tentar administrar o resultado aí na casa adversária. Valeu, galera. Se inscreve no canal. É importante para a gente manter o nosso trabalho aqui no YouTube. É de graça, você não paga nada. Clica aí no botãozinho inscrever-se, estará automaticamente inscrito. E também você aí aciona o sininho de notificação para você ser notificado no seu smartphone quando nós produzimos mais conteúdos aqui no canal. E deixa a curtida também. Esmaga o like, pé na porta aí, dá uma voadora aí no like, porque assim o algoritmo do YouTube faz com que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. Acompanhe meu trabalho também de segunda a sexta-feira no programa Futebol Alegria, que vai ao ar pela TV Metrópole, canal 16.1, a partir de 11 da manhã, sempre com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. O programa também vai simultaneamente por aqui pelo YouTube, através do canal Futebol Alegria Oficial. É só se ligar.